Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, à primeira vista parece bem técnico, sabe? Vem do mundo da genética, de plantas, mas o que ele revela é fundamental para algo que afeta todo mundo, todos os dias: a comida no nosso prato. As fontes que a gente analisou falam sobre pré-melhoramento e diversidade genética. A nossa missão aqui é meio que traduzir esses conceitos. Vamos tentar entender por que a variedade genética, algo que soa tão abstrato, é, na verdade, uma pólice de seguro para o futuro da nossa alimentação e também a chave para desenvolver culturas mais fortes, mais nutritivas. É uma jornada que vai da matemática pura até exemplos bem concretos, lá na floresta amazônica. Exato. E para organizar essa nossa exploração, a gente vai seguir uma lógica bem clara. Primeiro, vamos entender o porquê. Por que, afinal, cientistas e agricultores são tão obcecados com a diversidade genética? Depois, a gente vai para o como. Que ferramentas e estratégias, como esse tal de pré-melhoramento, eles usam para trabalhar com essa diversidade? E, por fim, vamos ver a matemática por trás de tudo, as ferramentas estatísticas que permitem medir e entender o que está acontecendo lá no campo. Ótimo, vamos lá. Começando pelo porquê, então. A ideia de que variedade é bom parece meio óbvia, né? Mas no contexto da agricultura moderna que busca padronização, eficiência, por que a diversidade genética é tão crucial? A idade limita o progresso. Muitos programas de melhoramento genético, que buscam, por exemplo, criar plantas mais produtivas, acabam batendo num teto, chegam num platô de ganhos. E a razão é simples. Se você está sempre cruzando indivíduos muito parecidos, da mesma família genética, depois de um tempo, não tem mais novidade, sabe? A base genética fica estreita demais. Ah, então é tipo um artista que só tem 3 cores na paleta. No começo consegue criar muita coisa, mas eventualmente vai se repetir. Não vai conseguir criar um tom novo, por mais que misture. É uma analogia perfeita. Você fica sem matéria-prima para a inovação. Mas o problema é ainda mais grave, na verdade. A falta de diversidade não só impede o progresso, como também cria uma vulnerabilidade gigantesca. É um convite ao desastre. Virou uma catástrofe real. Infelizmente, a história da agricultura está cheia delas. O caso mais emblemático que as fontes citam é a grande fome da batata na Irlanda lá no século XIX. Praticamente toda a produção de batata do país era de uma única variedade. Uma só? Uma só, propagada por clones. Geneticamente, era como se fosse uma planta só, espalhada por milhões de hectares. Uma fotocópia genética, basicamente. Exatamente. Então, quando um fungo, a requeima, chegou na Europa, ele encontrou um banquete. Não havia nenhuma resistência natural na população de batatas. O resultado foi a perda quase total da colheita por anos e uma fome que matou mais de 1 milhão de pessoas. E aqui no Brasil a gente teve um eco disso em menor escala com a vassoura de bruxa, uma doença que nos anos 90 devastou as plantações de cacau na Bahia. E também tinham baixa diversidade, imagino. Também sofriam com isso. A diversidade, nesse sentido, é a melhor apólice de seguro que a natureza oferece. Entendi. Então a diversidade funciona como uma defesa, uma rede de segurança. Mas ela também funciona no ataque. Quer dizer, ela pode ser usada para criar algo novo e melhor e não só para prevenir um desastre. Sem dúvida. E essa é a fronteira mais animadora da genética hoje. No passado, o foco era quase 100% no rendimento, mais quilos por hectare. Hoje, as demandas são muito mais complexas. A gente fala em biofortificação, que é enriquecer os alimentos com mais vitaminas, minerais. Falamos em resistência à seca, ao calor, à salinidade do solo. Desafios que as mudanças climáticas impõem, né? E essas características, esses superpoderes, eles não estão nas variedades comerciais que a gente já planta em larga escala? Muitas vezes não. Elas estão escondidas no que a gente chama de germoplasma diverso. Pensa nos parentes selvagens das nossas culturas. Ou nas variedades crioulas, aquelas mantidas por agricultores tradicionais há gerações. Elas podem não ser superprodutivas, mas talvez uma variedade de milho selvagem lá no México tenha um gene que a faz sobreviver com pouquíssima água. Esse gene é um tesouro. E aí entra um conceito que as nossas fontes destacam bastante: pré-melhoramento. Pelo nome, soa como uma preparação,
quase um trabalho de detetive que busca pistas genéticas. É exatamente isso. O pré-melhoramento é esse trabalho de detetive. O primeiro passo é identificar essas características valiosas, esses tesouros genéticos, em materiais não adaptados, como esses parentes selvagens que eu mencionei. É um trabalho minucioso de procurar uma agulha no palheiro genético. Ok, o detetive encontrou o gene da resistência à seca, mas essa planta selvagem provavelmente é pequena, dá pouco grão. Não dá para simplesmente começar a plantar ela no lugar das nossas variedades de elite, certo? Correto. E aí vem o segundo passo, que é a parte mais complexa. Transferir só o gene de interesse para uma variedade comercial, de alto rendimento. Isso é feito por hibridização, cruzando a ponta selvagem com a de elite e depois fazendo uma série de retrocruzamentos. É um processo para, digamos, limpar o genoma, mantendo o gene bom da planta selvagem e todo o resto do DNA bom da planta de elite. Parece um trabalho de relojoeiro. Isso leva muito tempo. Muito. As fontes indicam que um ciclo de pré-melhoramento para introgressar uma única característica pode levar de 7 a 8 anos. Nossa, quase uma década para uma característica só. Isso muda completamente a minha percepção. Não é só um cientista no laboratório. É um compromisso de longo prazo. Mas isso me levanta uma questão. Um processo tão longo, tão complexo, é algo acessível ou é uma tecnologia restrita a grandes empresas, centros de pesquisa do governo? É um ponto excelente. Historicamente, por ser demorado e sem um retorno comercial imediato, o pré-melhoramento sempre foi um domínio da pesquisa pública, de instituições como a Embrapa no Brasil ou o USDA nos Estados Unidos. O setor privado foca mais no estágio final do melhoramento. O desafio é justamente manter o financiamento e o interesse nesse trabalho de base, que é fundamental, mas não gera lucro rápido. Entendi. E para fazer todos esses cruzamentos, imagino que não baste colocar duas plantas no mesmo vaso, é preciso entender digamos, a vida íntima de cada espécie, como elas se reproduzem. A vida íntima é uma ótima forma de colocar, sim. É fundamental conhecer o sistema de acasalamento da planta. Isso define toda a estratégia. Basicamente, a gente classifica as espécies em 3 grandes grupos, com base na taxa de autofecundação delas. Certo. Como seriam esses grupos? O primeiro é o das espécies autógamas. Elas são, por natureza, introvertidas. Mais de 95% da fecundação delas é autofecundação. O pólen de uma flor fecunda ela mesma. Arroz, feijão, soja, trigo são exemplos clássicos. Elas tendem a ser populações de indivíduos muito puros, homozigotos. E no outro extremo, as extrovertidas. Exato. São as alódamas. Nelas, a autofecundação é rara, menos de 5%. Elas dependem do cruzamento com outras plantas, seja pelo vento, por insetos, são naturalmente heterozigotas e diversas. Milho, girassol, a maioria das árvores frutíferas e florestais se encaixam aqui. E claro, existe o meio termo. As espécies de sistema misto, como o algodão e o sorgo, que fazem um pouco dos dois. Conhecer isso é o beabá de qualquer programa de melhoramento. Ok, isso é o que as espécies podem fazer. Mas como os cientistas sabem o que elas realmente estão fazendo lá na natureza? Não dá para colocar um fiscal em cada planta para ver com quem ela está cruzando? É aí que a matemática entra, imagino. Adi Weinberg. Ele descreve uma população hipotética onde tudo é perfeito. Os cruzamentos são totalmente aleatórios, não há mutação, não há migração, não há seleção natural. Um laboratório perfeito que não existe na vida real. Exatamente. Ele não existe, mas serve como uma régua, uma linha de base. Com ele, a gente pode comparar uma população real e ver o quanto ela se desvia desse ideal. E para medir esse desvio, usamos um segundo modelo, o equilíbrio de Wright. Ele introduz um fator crucial, o índice de fixação, ou simplesmente F. E o que esse índice F nos diz na prática? Ele mede o nível de endogamia, de cruzamento entre parentes, numa população. Se F for igual a 0, significa que a população está no mundo perfeito de Hardy-Weinberg com acasalamentos aleatórios. Se F for maior que 0, é um sinal de alerta.
tem mais endogamia do que o esperado. Isso significa que há menos indivíduos heterozigotos, com alelos diferentes, e mais homozigotos. Geralmente indica autofecundação ou cruzamento entre plantas aparentadas. E se o F for negativo, isso é possível? Sim. Se F for menor que 0, indica o oposto. Há mais heterozigotos do que o esperado. Isso sugere que, por algum motivo, a população está ativamente evitando a autofecundação e favorecendo cruzamentos entre indivíduos geneticamente diferentes. A matemática, então, nos dá um diagnóstico preciso do comportamento reprodutivo da população. Isso é fascinante. A gente tem algum exemplo nas fontes onde essa matemática revelou algo surpreendente na prática, na floresta? Temos um exemplo perfeito. Um estudo com o piquiá, uma árvore amazônica cujo fruto é muito apreciado. Os pesquisadores queriam entender o sistema de acasalamento da espécie e analisaram 2 populações em locais diferentes no Brasil. A mesma espécie, mas em 2 lugares distintos. Isso. A primeira população foi na Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. Lá, usando marcadores moleculares, eles calcularam um índice de fixação F de 0,24. É um valor bem maior que 0. Usando uma fórmula que relaciona o F com a taxa de cruzamento, eles descobriram que só 61% das sementes vinham de cruzamentos entre árvores diferentes. Os outros 39% eram de autofecundação. Quase 40% de autofecundação é bastante. E na outra população? A outra população era na Reserva Extrativista Rio Ouro Preto, em Rondônia. Lá, o cenário foi completamente diferente. O F foi de apenas 0,05, muito perto de 0. Isso se traduziu numa taxa de cruzamento de 90%. Nossa, Ou seja, naquela população, a autofecundação era mínima. que incrível! Então, a mesma espécie de árvore, dependendo do ambiente, da ecologia local, talvez dos polinizadores, desenvolve culturas reprodutivas completamente diferentes, e a gente só sabe disso por causa de um índice matemático. Isso tem implicações enormes para a conservação, imagino. Gigantescas. Se você quer coletar sementes para um programa de conservação ou reflorestamento, a estratégia para a população do Tapajós teria que ser diferente da estratégia para a de Rondônia, para garantir que você capture a diversidade genética de forma representativa. E isso nos leva a um nível de análise ainda mais amplo. Além de entender como os indivíduos cruzam, a gente precisa entender como a variabilidade genética total de uma espécie está organizada no espaço. Ela está distribuída de forma homogênea ou está dividida em gavetas, em subpopulações distintas? Certo. E por que essa arrumação da diversidade importa tanto na prática? Pensa de novo na conservação. Imagina uma espécie de planta que vive em vários topos de montanha isolados. Se a maior parte da diversidade genética estiver entre as populações, ou seja, cada topo de montanha tem um conjunto único de genes, então, para salvar a espécie, você precisa proteger todos os topos de montanha. Coletar sementes de um lugar só seria um desastre. Você perderia a maior parte do patrimônio genético. Entendi. Mas se a diversidade for bem distribuída, se houver muito fluxo de pólen, sementes entre as montanhas, talvez proteger 1 ou 2 áreas grandes já seja suficiente. Exatamente. Fatores como a deriva genética, que são flutuações ao acaso, tendem a tornar as populações isoladas mais diferentes entre si, aumentando a estrutura. Já o fluxo gênico, pólen voando, um bicho carregando semente, faz o oposto, ele homogeneiza, diminuindo a estrutura. E para medir isso, a gente tem um arsenal estatístico. E aqui é onde entram aqueles nomes mais complexos, certo? Sim, mas a gente pode simplificar. Uma das ferramentas mais poderosas que as fontes mencionam é a análise de variância molecular, ou AMOVA. O nome é complicado, mas o que ela faz é muito intuitivo. Ela pega toda a variação genética de uma espécie e a divide em pedaços, nos dizendo: olha, X% de toda a diversidade está nas diferenças entre as suas populações, e Y% está na variação que existe dentro de cada uma delas. É um raio-x de onde a diversidade está concentrada. Ah, isso torna tudo muito mais claro. A AMOVA basicamente te dá o mapa do tesouro genético. Ok, entendi a foto grande, a das populações. Mas e no nível micro? Como a gente mede a diferença entre 2 indivíduos? A planta A e a planta B. A gente usa depende do tipo de dado genético que temos.
Se usamos marcadores mais simples, que só dizem se um fragmento de DNA está presente ou ausente, calculamos o que se chama de dissimilaridade. É uma medida de quão diferentes eles são. E qual seria a alternativa mais precisa? A alternativa é usar marcadores moleculares mais sofisticados, os chamados codominantes. Eles não só dizem qual alelo o indivíduo tem, mas também se ele tem duas cópias iguais, o homozigoto, ou duas diferentes, o heterozigoto. Com essa riqueza de informação, podemos calcular a distância genética real, que leva em conta as frequências desses alelos na população. É uma medida muito mais robusta. E essa precisão toda, ela já levou a alguma descoberta prática, algo que a gente consiga visualizar? Sim, e as fontes trazem o exemplo fantástico com mirtilos, do gênero Vaccinium, na América do Norte. Pesquisadores coletaram amostras de dezenas de plantas de 3 espécies diferentes. Eles usaram marcadores de microsatélite, que são codominantes, e calcularam as distâncias genéticas entre todos os indivíduos. E o que eles fizeram com essas distâncias? Eles usaram os dados para construir um dendrograma, que é basicamente uma árvore genealógica. Ela agrupa visualmente os indivíduos mais próximos geneticamente. E o resultado foi impressionante. A análise separou perfeitamente as 3 espécies em 3 grandes galhos na árvore. Mas a surpresa foi que alguns indivíduos caíram no galho errado. Como assim? A análise genética deles dizia que eles pertenciam à espécie A, mas na ficha de coleta, o botânico os tinha identificado como sendo da espécie B. Baseado na aparência das folhas, das flores? Exato. Ou seja, o DNA revelou que algumas plantas estavam com a certidão de nascimento errada. Mostrou que a análise molecular pode ser tão precisa a ponto de corrigir a classificação feita a olho nu, refinando nosso conhecimento da biodiversidade. Isso é impressionante. O DNA não mente. Então, amarrando tudo que a gente discutiu, fica muito claro que diversidade genética não é só um conceito de livro, né? É a base da resiliência na agricultura, a caixa de ferramentas para inovação e o mapa para conservação. Exatamente. A discussão toda, desde a fome da batata até a matemática do piquiá e o DNA dos mirtilos, converge para um único ponto. A diversidade é um recurso estratégico, talvez o mais importante que a gente tem para o futuro. O que nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Se a gente olhar para a agricultura global hoje com essa tendência de usar pouquíssimas variedades superprodutivas em áreas imensas, a gente não está, de certa forma, recriando as condições da Irlanda do século XIX em uma escala planetária? Essa é a pergunta de $1 trilhão. A eficiência da agricultura moderna é inegável, ela alimenta o mundo. Mas a homogeneidade que vem com ela é um risco que não podemos ignorar. Estamos construindo um sistema incrivelmente produtivo, mas também incrivelmente frágil. A próxima praga ou uma mudança climática mais drástica pode encontrar um banquete global, assim como o fungo da requeima encontrou na Irlanda. As ferramentas que a gente discutiu hoje, a estatística, a genômica, o pré-melhoramento, são nossa melhor defesa. Elas nos permitem entender, usar e proteger a diversidade de forma inteligente. Mas isso exige uma mudança de mentalidade. Precisamos ver valor não só nas culturas de elite, mas também naqueles parentes selvagens e variedades crioulas esquecidas, que parecem não adaptadas. O futuro da nossa alimentação pode estar escondido, agora mesmo, nesses tesouros genéticos que a gente corre o risco de perder para sempre.